novembro, o decreto, dentre uma série de decretos, fazendo aquele famoso remanejamento de verbas, né, que a Câmara autorizou para o prefeito remanejar uma quantia fabulosa, sem prestar contas desses valores, né, o decreto 3.361, no dia 16 de setembro desse ano, de 2011, me chamou a atenção, Delfino. Aí fica aquela cisma que nós enviamos esse ofício pedindo os extratos bancários, nos foi negado. Aí a gente imagina, a gente fica pensando que o governo pode ter usado o dinheiro, né, do FUNCAP, dos cofres públicos, que o dinheiro não é que o dinheiro é da população de Itabira para pagar a FUNCAP. Veja bem, foi publicado no Diário de Itabira, dia 15 de novembro, o decreto do prefeito, é o 3.361, que abre o crédito suplementar no valor de 24 milhões de reais. E desses 24 milhões e 800 mil reais. Isso é muito dinheiro. Aí fala, o texto ele é meio confuso, né, eu quero até pedir explicação depois, também nós vamos enviar um ofício nesse sentido, né, sendo que desses 20 milhões foram usados no FUNCAP. Esse valor é referente ao superávit do ano passado. Quer dizer, além do texto ser meio confuso, né, a gente fica pensando por que envolveu o FUNCAP nessa questão de remanejamento de verba da prefeitura. Uma vez que esse dinheiro do FUNCAP, ele era para estar lá, né, que o curioso é que a cor do FUNCAP é para ter hoje cerca de 50 milhões de reais. Esse valor seria suficiente para devolver os 23 milhões de reais dos servidores, né, além desse valor para fazer aporte lá no Itabira Prev. Sem descontar imposto de renda, né? Com certeza, sem descontar imposto de renda. E isso, sabe, Delfino, a gente chama mais atenção ainda porque se esses 20 milhões de reais foram usados para criar o Itabira Prev no decreto publicado, cita a lei 4456, que criou o Itabira Prev, aí nós voltamos a pergunta, onde está o dinheiro que era para estar depositado na conta do FUNCAP? Então é por isso que a gente fala as coisas aqui, muitas vezes as pessoas interpretam mal, né, Delfino? E acham que a gente está falando demais, mas não. Talvez se o governo tivesse nos fornecido os extratos bancários, a evolução financeira do FUNCAP, quanto solicitamos, e que, aliás, a Justiça aqui de Itabira ainda julgou e foi precedente a nossa ação, indeferiu favorável a nós, falando que a Prefeitura fornecesse para nós os extratos bancários, né? O que é que o governo fez? Preferiu recorrer para o Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. Ou seja, tudo isso, Delfino, está muito mal explicado, né? Aí eu queria mandar um recado para os nossos vereadores, que pelo menos vocês pegam o jornal aí, se vocês não lê jornal, não gostam de ler, tudo bem, mas alguns têm que ler. Pega o jornal do dia 15 e lê isso lá, que eu vou na Câmara Municipal amanhã, na reunião lá, e vou perguntar para os senhores o que significa esses 20 milhões, né, porque isso cabe aos vereadores, né, Delfino? Essa fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Isso é uma das principais funções dos vereadores, né? E o seguinte, o dinheiro era descontado todo mês no contra-cheque, então o dinheiro tinha que estar em algum lugar. Eu acredito que, né, não tem lógica. Se era isso aí, sabe o que acontece, Zé? As pessoas às vezes já começam a ter uma dúvida quanto à seriedade do Itabira Prev. Porque se o dinheiro, por exemplo, foi descontado há anos do FUNCAP, o dinheiro, ninguém sabe onde é que está, você está colocando aí que verba remanejada e tal, então isso aí já cabe assim uma advertência, para a pessoa já ficar um alerta quanto à criação do Itabira Prev. Pois essa publicação, Delfino, está no dia 16 de setembro, eu acho que era um ponto facultativo, não sei, alguma coisa assim. Eu sei que era véspera de feriado, ou era feriado, e isso foi publicado no Diário de Itabira, então você fez uma alusão assim perfeita e muito oportuna, onde você falou que se as pessoas que fizeram isso, se fizeram, a gente só está, porque as explicações não são fornecidas para o sindicato, né, os questionamentos que fizemos. Foi questionado, foi pedido extrato, claro, e nada nunca apareceu, né? Então isso já coloca assim em dúvidas quanto à criação do novo regime. E na verdade a prefeitura, quando você cobra esses extratos bancários, ela quer enviar para você e achar que a gente é tolo. Os balancetes produzidos pela própria prefeitura, né? Os balancetes, ela escreve lá, os gestores escrevem lá o que eles quiserem escrever. Ou seja, quem fala que o dinheiro está lá? De repente está lá, realmente tem que estar, ele pode chegar a aparecer lá, mas para tirar dúvida. Porque se ele saiu hoje e entrou amanhã, está errado.
Está errado, porque não, esse dinheiro é do fundo e não pode mexer nele. Aliás, tem um prefeito aí, está respondendo processo, porque na época, com a autorização da Câmara, ele fez um empréstimo lá de R$ 1.200.000, e hoje está respondendo processo por isso. Então, só para você ver. É dele, o dinheiro é... Exatamente. Aí o ex-presidente do Sindicep hoje me informou, você estava lá no que teve lá, que esse dinheiro ele é maleável, eles ficam usando ele para cobrir uma folha de pagamento aqui e depois repõe. Olha, o dinheiro não é para isso, aliás, ele não pode. E são essas pessoas que vão gerenciar o Itabira Prev. Não, o que dá medo é o seguinte: você aposenta por um regime aí, de um novo regime e tal. Quando você mais precisa, que é algo que você já está cansado, que você está na sua aposentadoria, que você trabalhou por direito e tal, já pensou, não tem fundo? O dinheiro está sendo maleável, o dinheiro... foi aplicado, vamos tirar o dinheiro para fulano e tal. Já pensou? E o servidor, no caso, ou a servidora? O servidor em geral, ficar ali na mão de calango sem saber o que fazer. Então, tipo assim, tem coisas que tem que ter mais transparência, tem que ser mais claro, até para os trabalhadores não ficarem em dúvida, porque essa questão FUNCAP foi criada em 95, e desde 2006 a gente vem lutando com essa questão FUNCAP, cobrança de extrato, cobrando devolução desse desconto indevido e tal. E até hoje, igual você acabou de colocar aí, que tem esse artigo no jornal, esse decreto no jornal, com verba disponibilizada, e por uma coincidência ou não, parece que tem alguma alusão à FUNCAP nisso. Tá lá o FUNCAP escrito lá. Então, isso já coloca em xeque a criação do novo regime, a devida transparência e a legalidade da Previdência, no caso. Quando eu falo dos vereadores, eu acho uma irresponsabilidade esses vereadores nossos aqui de Itabira. Amanhã eu quero ver o que eles vão me explicar, que eu vou pedir, hoje, aliás, vou pedir nós vamos encaminhar um pedido de explicação ao seu prefeito e também aos vereadores. Porque esse dinheiro é muito dinheiro, Delfim, para estar assim, sendo usado de qualquer maneira. O pessoal está preocupado. Porque você foi usado para o Itabira Prev, está errado. Esse dinheiro, esses valores, ele é para ser gasto com saúde, educação, segurança. Melhoria de estrada. Claro, não é para criar Itabira Prev ou para bancar a devolução do FUNCAP, porque vou dizer mais uma vez, o texto ele é confuso. Ele está lá, todo mundo que eu mostrei, ninguém entendeu bem o texto. Tá? Agora, só que nesse texto aí envolveu R$ 24.800.000. Ou seja, está lá escrito, 24.800.000 e 20 milhões, desse total, 20 milhões seriam usados, aí tem lá, FUNCAP. Quer dizer, o texto ele é bastante confuso, né? Então, nós também iremos enviar esse ofício agora à tarde, pedindo explicações sobre ele, para que ele possa informar para a gente